Fala galera, tudo beleza? Bom, vamos hoje mais uma aula do nosso curso Pythonics e hoje a gente vai falar sobre uma parada muito legal, SCAP. SCAP é uma biblioteca do Python que utiliza a libpcap para poder fazer comunicação de rede, a gente criar pacotes, snifar rede, fazer várias coisas muito legais na rede. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que instalar o SCAP, né? Como que a gente faz para instalar o SCAP? A gente dá um wget nesse cara aqui, vai baixar ele na nossa máquina, extrai ele aqui com 7-zip, entra no diretório, sudo python setup.py install, simples como voar. Então a gente faz isso, ele já vai estar instalado. Também dá para instalar com o pip install SCAP, mas se estiver quebrando, não estiver dando certo, que às vezes acontece, é só usar esse cara aqui. Beleza? Tranquilo? Eu instalei no meu Mac assim, instalei no meu Linux, funcionou sem nenhum problema. Bom, então vamos começar a usar o SCAP, né? Como que a gente faz? A gente faz como a gente faria no Python, a gente chama ele aqui, SCAP. Ele tá meio bugado aqui no meu Mac, tá dando alguns problemas, mas tá funcionando normalmente. Algumas coisas assim bem específicas que ele não tá reconhecendo. Bom, quais são os comandos, né, que a gente tem no SCAP? Então a gente pode usar o lsc e ele vai listar pra gente todos os comandos que a gente tem no SCAP, tudo que a gente pode usar de comando no SCAP. Então SR, para a gente montar pacotes, tem o sniff, tem o write-pcap, que a gente consegue escrever os dados num pcap para analisar no L-Shark depois. Não vejo tanta utilidade assim, mas vai que seja necessário, né? Porque a gente consegue fazer tudo pelo próprio SCAP. Então a gente já viu o que a gente pode fazer. E a gente pode ver aqui os nossos protocolos conhecidos, porque o SCAP, como ele é um sniff, ele vai trabalhar com protocolo de rede, a gente consegue ver todos os protocolos que ele reconhece. Então se a gente dá um ls aqui, ele vai mostrar pra gente todos os protocolos que ele conhece. Então é muita coisa. E se a gente for em específico, vamos falar aqui sobre IP, ele vai me trazer quais são as características que tem no IP, então qual a versão, o tamanho, o ID, as flags, o TTL, o source, destino e qual que é o tipo dele. Então aqui a gente já consegue ter uma noção do que a gente está trabalhando. Bom, quando a gente vai falar sobre enviar pacotes com SCAP, como a gente faz? A gente pode usar a função SR. O que a SR faz? Ela envia um pacote, layer 3, né, camada de IP, e ela fica aguardando uma resposta. O SR1, ela envia os pacotes na layer 3 e finaliza a conexão na primeira resposta que recebe. Então, aqui o que vai diferenciar o SR1 para SRP e SRP1 é que o P significa que ele está trabalhando na camada 2, na camada de dados. Então, é essa a única diferença. E a gente tem o SR loop, que ele fica num loop lá infinito, enviando uma requisição e recebendo a resposta dela. Isso no layer 3. E o SRP loop, que ele fica fazendo a mesma coisa, só que na camada 2. Então vamos fazer o nosso primeiro envio de pacote. Vamos fazer um ping no 888, o DNS do Google. Então vamos lá, ping igual a S. Vou colocar aqui a requisição primeiro, IP, então a gente vai usar o IP, a gente vai enviar para o nosso destino, né? Lembra que a gente viu aqui, ls, IP, as informações que a gente tem no nosso IP, então a gente tem aqui o DST e o source. O source ele já é completado automaticamente, então a gente pode usar o próprio que já vem. E aqui o nosso destino, 8888. E a gente vai mandar o pacote ICMP. É isso que a gente vai mandar. Bom, beleza, a gente criou o nosso pacote, agora a gente precisa enviar o nosso pacote. Então vamos usar o SR1 e mandar o nosso ping. E o nosso ping foi e retornou um pacote enviado. Aqui esse receive de 4 pacotes, a gente for, ele só envia um e recebe um, como que ele recebeu 4 pacotes? Isso é os pacotes que ele recebeu antes de conseguir receber uma resposta. Então isso não é nada muito relevante, pode ser ignorado sem problemas. Então tá vendo aqui que ele traz a resposta aqui pra gente, todas as informações da resposta. Então a gente pode fazer o seguinte, só para não fugir aqui muito
do que já estava planejado. Outra coisa, a gente pode, em vez de atribuir isso a uma variável, né, o nosso pacote, a gente já pode enviar ele direto aqui, já chamando SR1, e ele já envia direto. Bom, e a gente pode armazenar essa resposta em uma variável. Então tá aqui a variável resposta. Nela vai ter que conter todas as minhas informações da resposta do pacote. Beleza? Bom, qual que é o tamanho da minha resposta? 46. Vamos ver aqui. Resposta.show. A gente tem todas as informações. Então ela é IP, protocolo SMP e aqui foi o pad enviado. Então tá vendo aqui que a gente tem o source. Bom, a gente pode acessar esse cara, .src, ele vai me retornar qual que foi o source, qual que é o destino. É o meu IP, porque eu fiz a requisição, essa daqui é a resposta, não é a minha requisição, né? Então a gente consegue acessar os atributos do nosso pacote e a gente consegue começar a tratar eles, identificar algumas informações, como por exemplo aqui, ó, proto, o 1 representa esse MP. Então a gente consegue aí começar a pegar algumas informações bem interessantes do nosso pacote. E o SR Loop seria a gente, como se fosse um ping-t no Windows. Então vamos só refazer aqui. SR Loop. Então isso daqui vai ficar no loop infinito. Vai ficar enviando e recebendo, enviando e recebendo. Tá dando esse monte de problema aqui, mas é coisa do Mac. O Mac é cheio de frescura quando a gente vai trabalhar com Escape. Não recomendo muito. Nem o Windows eu recomendo se você quer trabalhar com Escape. Os Linux, que vai funcionar maravilha, sobe uma VM aí na sua máquina, vai funcionar sem nenhum problema. E aí a gente mata aqui, foi enviado 21 pacotes e recebido 21 pacotes. 100%, 0% de perda. Tranquilo, como se fosse o nosso ping menos -t. Então a gente já tem um ping menos -t, a gente acabou de recriar o ping. Assim, entre aspas falando, né? Bom, aí a gente tem o nosso sniffer de rede. A gente consegue sniffar a rede usando o Escape. Só uma coisa, aqui no loop a gente consegue colocar um count nele. Então ele, apesar de ser infinito, a gente pode definir o infinito dele. Eu colocou errado aqui. Não é dentro do nosso pacote. Nosso pacote acabou. É o SR Loop. Então aqui, SR Loop de tamanho 10. Ele vai enviar 10 pacotes. Receber a resposta deles. E aí ele recebeu 10 pacotes. Enviou 10 pacotes e recebeu 10 pacotes. Então funcionou o que a gente colocou para ele. E aí agora sim, vamos falar do nosso sniff, tão maravilhoso sniff. Bom, vamos criar uma variável package aqui de pacote e vamos chamar a função sniff. E vamos falar para a função sniff que ela tem que pegar um pacote. Se eu consigo forçar, ela pegou. Então aqui a gente consegue ver o tamanho do nosso pacote. O pacote tem o tamanho 1, porque a gente só mandou ele salvar 1. É como se fosse uma lista isso daqui, a gente consegue trabalhar como se fosse uma lista. Então a gente pode usar a função show para trazer algumas informações do nosso pacote. Então aqui, essa foi a nossa lista completa, digamos assim, né? Se tivesse mais de um pacote ele mostraria todos. E a gente pode acessar exatamente ele, dar um show nele, que ele vai me trazer todas as informações referentes ao meu pacote. Então aqui os dados de internet, quais são os MAC address, qual foi o IP, qual foi a porta que isso foi trafegado e qual foi o payload enviado. Como a gente está trabalhando aqui com HTTPS, os dados estão todos criptografados, a gente não consegue ver esses dados. Mas se fosse, por exemplo, HTTP, a gente conseguiria ver essas informações. Bom, a gente tem o package.summary, que também vai trazer algumas informações da nossa conexão. Então isso aqui é bom só para a gente ficar vendo lá o pacote que está passando nele, mas isso a gente pode tratar também. Eu não acho tão interessante a gente já usar esse método pronto aqui dele, porque a gente não entende a fundo mesmo como está funcionando. A gente pode criar o nosso próprio package.summary.
Outra coisa, a gente tem várias interfaces, geralmente, né? Eu mesmo no meu notebook eu tenho várias interfaces de redes. Então eu posso definir qual interface eu quero que ele trabalhe. Então aqui no caso, ele está trabalhando na IN0. No Mac são esses nomes aqui. Então ele está trabalhando na IN0, mas eu poderia trabalhar na IN1, na IN2, definir qual interface de rede eu vou trabalhar. No caso do Linux eu poderia trabalhar na ETH1, ETH0, na WLAN0, WLAN1. Eu posso trabalhar na interface que eu achar melhor. E outra coisa, quando a gente coloca o count igual a 0, não significa que ele não vai capturar nenhum pacote, significa que ele vai fazer isso infinitamente até a gente definir que ele deve parar. Seria, por exemplo, count 0. Ele vai ficar aqui capturando o pacote, ele não está printando nada porque eu estou armazenando tudo dentro de packet. A hora que eu mato ele, vamos ver aqui no meu packet, não tem nada, porque não foi desafegado nada, mas se tivesse sendo desafegado alguma informação, ele estaria armazenando aqui no sniff. Bom, outra coisa, algumas vezes a gente precisa identificar se o pacote é TCP, se ele é ODP, se ele tem um payload, né, se ele tem o HAL. Então a gente pode usar uma função própria do SCAP para fazer isso para a gente. Deixa eu ver aqui o packet, não tem nada. Aí, beleza, nosso packet agora tem 13. Vamos dar um summary nele aqui. Então tá aqui tudo que foi trafegado. Tranquilo. Tudo HTTPS. Então vamos pegar aqui 0, 1, 2, 3. O 3, nosso pacote 3. E dar um ponto show nele. A gente tem todas as nossas informações. Então eu quero saber, ó, eu recebi um pacote aqui, só que eu quero saber se ele veio com informações, né, veio com os dados nele, o HAL, o load, quero saber se tem algum dado nele, alguma coisa que me interessa. Então o que a gente pode fazer? Chamar aqui o packet 3 e fazer um has layer HAL, exatamente como estava escrito lá. Se ele me retornar 1, é porque existe. Se ele retornar 0, ele não existe. Então, se a gente estiver fazendo um sniffer de rede, a gente pode usar essa função para identificar se tem alguma informação no nosso pacote. Se tiver, aí a gente vai lá e analisa, tenta tratar, identificar, usar a expressão regular para achar alguma informação que seja preciosa, né? Por exemplo, um dado de cartão de crédito. Caso contrário, simplesmente ignora o pacote. Esse pacote também não interessa. E a gente também tem a função de filter no nosso sniffer. Funciona mais ou menos como o Wireshark. Então lá no Wireshark a gente consegue filtrar os dados que a gente quer. Aqui a gente também consegue. Então eu poderia criar um sniffer aqui e colocar um filtro. Eu quero que seja TCP e a porta seja só na porta 80. Então ele vai me trazer todo o tráfego TCP na porta 80. O que seria o tráfego HTTP aí, as conexões HTTP. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou dividir esse conteúdo aqui em aulas menores, porque é um assunto meio complicado, assim, não tão simples de entender. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem no comentário, me manda uma mensagem no nosso grupo Telegram, que eu estou disponível para auxiliar vocês, beleza? Valeu, pessoal!